¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, 1001 Crimers! Tudo bem com vocês? Gente, último 1001 Crimes do ano. E hoje, já em clima de recesso. Pra mim, esse recesso só do podcast, né? Porque eu estarei trabalhando como sempre. Aliás, eu já deixo aqui a minha solidariedade pra todo mundo que não vai ter recesso, nem feriado, nem nada. Inclusive, eu não sei nem por que inventaram esse negócio de trabalhar, né? Era pra gente estar andando por aí pelado, comendo frutinha da árvore, mas tudo bem, né? Bom, e agora já sabe. Se você tem uma história aí, me manda lá no 1001crimes@gmail.com. Coloca medinhos no assunto pra eu achar o seu e-mail fácil. E quem sabe a próxima história aqui pode ser a sua. Não se esquece de falar se eu posso usar os nomes e lugares reais. Enfim, quem fez isso foi a Caroline. E a história dela que eu vou contar pra vocês hoje. Isso mesmo, hoje é 1001 Medinhos com história de ouvinte. E eu demorei um pouco para escrever esse episódio, porque ele aborda temas mais sensíveis e eu quis ser mais cuidadosa. Inclusive, eu já vou deixar aqui o aviso de gatilho. A gente vai falar sobre suicídio nesse episódio. Então, se você não se sente preparado para ouvir, eu recomendo que você escute um outro episódio. Então, para quem vai ficar, se você que estava aí esperando só o episódio começar para lavar aquela louça do Natal, já pode começar a separar os copinhos aí na pia que deu a hora. Vamos lá. Essa história aconteceu com a Caroline em 2010. Logo no primeiro dia de aula do segundo semestre da faculdade. Ela estava na sala assistindo a aula e ela recebeu uma ligação da mãe para encontrar com ela na casa da avó. Era urgente e chegando lá, ela explicava melhor. A Caroline, que é de Porto Alegre, disse que atravessou metade da cidade correndo, super preocupada. Ela achou que, na verdade, tinha acontecido alguma coisa com a avó dela, né? Porque, imagina, gente, alguém te liga para correr para casa da sua avó, a primeira coisa que a gente pensa é algum acidente, né? Ou então, a gente não sabe, né, se a pessoa tá doente, enfim. Quando a Caroline chegou na frente do prédio, ela já percebeu uma movimentação muito intensa. Tinha um mar de gente ali na frente e, além de estar cheio de curiosos, estavam também a polícia, uma ambulância e o carro do IML. A Caroline tinha uma irmã de 15 anos que se chamava Tamires e, infelizmente, naquele dia, ela havia cometido suicídio. Tudo tinha acontecido há menos de uma hora. E a Caroline conta que foi um baque tão grande que ela não sentiu absolutamente nada. Para vocês terem uma noção de como a Caroline ficou, teve uma hora que ela se sentou ao lado do corpo da Tamires, a irmã dela, e ela dormiu abraçada ali mesmo. Ela não se lembra de nada disso, ela só sabe porque a mãe contou depois. Ela disse que desde o momento em que ela ficou sabendo o que tinha acontecido até a hora do sepultamento, é como se tudo fosse um borrão e a única coisa que ela se lembra é de uma professora da Tamires que pediu o e-mail dela porque depois ela queria mandar uma redação muito linda que a Tamires tinha escrito na semana anterior na escola. E aí, quando a Caroline e a mãe voltaram para casa,
algumas vizinhas resolveram fazer companhia para elas ali. E aí elas chegaram, né, na casa, foram todas sentar na cozinha, ficaram conversando, relembrando memórias bonitas da Tamires, né? Enfim, a Caroline se sentou à mesa junto com elas, e ali de onde ela estava sentada, ela conseguia ver uma janela de vidro bem grande que dava para a área de serviço da própria casa mesmo. E ali naquela janela, a Caroline percebeu que atrás do próprio reflexo tinha o reflexo de um homem sorrindo. A Caroline disse que viu essa figura várias vezes e que aquele homem, ele estava ali durante a conversa inteira, a ponto de até ter uma hora que ela ficou olhando fixamente para o reflexo dele para ter certeza do que ela estava vendo. E realmente ela estava vendo aquilo, e mesmo assim ela achou que era, sei lá, doideira da cabeça dela. Afinal de contas, ela tinha passado a noite em claro, tinha todo o trauma, né? Ela já estava acordada fazia mais de 24 horas. Eu não preciso nem explicar muito, né? Quem já passou por alguma coisa parecida sabe como aqueles primeiros dias ali, depois de perder alguém que você ama, né? Eles são quase que surreais. Muito mais do que dias, às vezes semanas, meses, anos até, né? Bom, em determinado ponto da conversa, a Caroline lembrou da professora que ia mandar a redação e contou ali para o pessoal que estava na mesa. Aí ela foi olhar o e-mail para ver se a professora já tinha mesmo mandado a redação. E ela ia ler como um gesto de carinho ali, como para recordar mesmo, né? De uma maneira bonita, né? Em 2010, ainda não era comum esse negócio de e-mail no celular, igual é hoje em dia. Então, a Caroline, ela foi olhar o e-mail no computador. O computador, ele ficava numa salinha ali do lado da cozinha. Era como se fosse uma antessala, inclusive nessa salinha que ficava a janela, onde ela conseguia ver o reflexo do homem. Nessa mesma sala tinha o computador, a janela, a porta da cozinha, e, obviamente, a porta por onde você entrava nessa saleta, né? E para entrar ali, você tinha que passar por um corredor bem longo. E era assim, a entrada da casa era nesse corredor. E aí você já dava nessa saletinha ali. A Caroline, quando entrou na saleta, ela começou a ouvir passos que vinham desse corredor. Só que não eram passos de quem andava. Era como se tivesse alguém correndo ali. E aí foram ficando cada vez mais altos, até que ela sentiu a orelha direita ficar totalmente surda e doendo muito, como se ela tivesse tomado um soco na orelha, sabe? Tipo um impacto, assim, nesse momento. Ela conta que ela perdeu completamente os sentidos, ela não conseguia ver nada na frente dela. Então ela caiu de joelhos, urrando com uma voz muito grossa, que não tem nada a ver com a voz dela, e imediatamente todo mundo foi lá ajudar ela. E aos poucos ela foi voltando, ela tinha perdido os sentidos, e aí aos poucos ela foi recobrando a visão, e também todos os outros, né? Os outros sentidos. E aquela dor que ela tinha sentido foi passando, até que ela olhou para o corredor, e agora, gente, aquele homem que ela tinha visto no reflexo, ele estava ali parado, encostado na porta, olhando, só que ao invés de sorrir, igual ele estava no reflexo, agora ele tinha uma cara horrível de ódio. Ele tinha muita raiva ali, parece. E aí no e-mail da Caroline, ela me contou toda essa história e ela encerrou desse jeito. Esse homem me incomodou por muitos meses mesmo, e como eu me livrei dele, fica para um outro 1001 medinhos, porque foi tenso. E aí, gente, ela encerrou o e-mail desse jeito, eu não sabia nem o que fazer, eu não sabia se eu ia lá matar a Caroline, né, porque me deixou aqui nesse suspense. E além de eu ficar muito emocionada e agradecida por ela ter compartilhado a história dela e também da irmã dela, né, dela ter confiado na gente para contar tudo isso, não só ter confiado em quem faz o podcast, né, quem tá aqui por trás, eu, as meninas, o DJ, o pessoal do Spotify, mas também os ouvintes, né? Porque, querendo ou não, ela tá confiando em vocês também, né? E aí, eu não só fiquei agradecida, mas eu também fiquei só aquele meme da fofoqueira ouve fofoca pela metade, quase morre, né? Porque eu tinha tantas perguntas. E a redação? Como que
ela se livrou desse homem, o que aconteceu, pelo amor de Deus, né? E quem já teve a sua história contada aqui no 1001, sabe que normalmente quando eu tenho alguma dúvida, eu escrevo de volta, eu converso com a pessoa, eu tento entender melhor o que aconteceu pra não falar merda, né? E aí, nesse caso, com uma história tão sensível, não poderia ser diferente. Eu conversei com a Caroline e ela me contou o resto da história que eu vou contar pra vocês agora. Então, a primeira coisa que eu perguntei foi qual que era a teoria da Caroline para esse homem que tinha aparecido ali. E ela me disse que ela não sabe exatamente, mas ela acha que era alguma coisa muito ruim que estava à espreita e que ela trouxe acidentalmente do cemitério. Ela me contou que foi muito traumático e o velório, o enterro, tinha muita gente e era realmente muito sofrimento. Ela também me contou que antes disso, ela não acreditava em energia, ela não acreditava que a gente emanasse nenhum tipo de coisa, mas que depois disso, ela passou a acreditar que a gente, de certa forma, acaba atraindo o que a gente emana, né? E aí eu perguntei se ela gostaria que eu lesse a redação da Tamires aqui no 1001 também, como uma forma de homenagem, né? Um gesto de carinho. E aí, gente, é que agora as coisas vão ficando meio doidas. A Caroline, ela me contou que ela ficou um tempão esperando a professora mandar a redação e nada. Até que um dia ela falou com a professora da Tamires e ela disse que nunca tinha falado de redação nenhuma com a Caroline. A tal da redação não existia. E aí, o que vocês acham disso? A Caroline falou que, conversando com alguns amigos mais espiritualizados, eles disseram que podia até ser o próprio espírito ali, né, ou que seja, o homem, que ela viu brincando com ela para atacar ela com isso depois. E ela também disse que não duvida absolutamente de nada, né, dessa história. Então, eu também não duvido, gente. Pode ser literalmente qualquer coisa. Bom, a Caroline tinha terminado o e-mail anterior dizendo que viveu um inferno para conseguir se livrar daquilo. E quando ela falou isso, eu já entendi que aquela coisa tinha ficado por ali. E, obviamente, eu pedi para ela contar essa história também. Ela me disse que, desde que aquele ataque aconteceu, se é que eu posso chamar assim, foi um ataque, né, gente? Aquele negócio lá não deixou ela em paz e ela viveu o inferno na Terra por 3 meses. Esse homem simplesmente acampou no corredor da casa dela. No começo, ele ficava ali no corredor só encarando, só que com o passar do tempo, as coisas foram piorando. Agora, ele ficava pela casa inteira. Então, a qualquer momento, a Caroline podia estar em qualquer cômodo da casa e, do nada, ela percebia e via que aquele negócio estava ali com ela. Ela não tinha paz nem de dia nem de noite. Gente, chegou ao ponto de que ela dormia e acordava com ele, com a cara encostada no rosto dela. Sempre encarando e ainda agora já não estava mais sorrindo igual aquela primeira vez. Ele continuava sempre com aquela mesma cara de ódio. E estava insuportável já ficar em casa, porque ela tinha pesadelo toda santa noite, né? E começou a ter alguns episódios de sonambulismo. Ela já... Imagina, gente, você não conseguir dormir, tudo fica ruim na vida, né? A gente, com insônia, já sabe como é ruim. Ela falou que ela ouvia ele falando coisas do tipo, se mata, se junta à sua irmã. E ele ainda... Aliás, ela ainda comentou que, nesse ponto, ela achou que ela estava perdendo a sanidade, que ela estava ficando maluca. Até que um dia, ela contou isso para uma amiga, e essa amiga levou a Caroline em um centro espiritualista. Aqui ela ainda fala que era um desses que misturam umbanda com espiritismo. Eu confesso que eu não entendo absolutamente nada desses modelos de centros por aí, mas eu tenho muito respeito e eu acredito que aqui toda ajuda é válida, né? Agora eu vou contar para vocês o dia que essa amiga levou a Caroline no centro. E era um dia de passe espiritual e auxílio aos falecidos. No momento que elas chegaram lá, a Caroline falou que na porta mesmo tinha uma senhorinha que recepcionava as pessoas. E ela viu a Caroline e já disse que estava com uma aura podre.
E aqui, gente, são palavras dela mesma, tá? Depois vocês falam que eu fico fazendo piada, mas ela que falou isso. Ela falou que ela já entrou tomando uma surra de arruda. E quando ela falou isso, eu entendi que era alguém, sei lá, balançando um raminho de arruda com água benta na cabeça, né? Sei lá. Mas não, gente, ela falou que surra de arruda dói, que ela realmente apanhou de arruda da mulher ali, e ela falou ainda que era pra aproveitar pra tirar a energia já na porrada mesmo. Ó, de novo, vocês vão falar aqui que eu faço piada com tudo, mas ela que disse isso, gente. Vocês então reclamem com a Caroline, tá? Eu tô aqui apenas fazendo meu trabalho. Bom, depois dessa recepção teve um momento de oração, que era um momento super sério também. Tinha cantoria, vários ritos que são muito bonitos e que tocaram muito a Caroline, ela mesma disse, né? Até que, perto do final, um pessoal do centro ficava espalhado entre as pessoas que estavam ali visitando. E aí, gente, uma mulher que estava bem ali atrás da Caroline começou a incorporar, e ela incorporou justamente aquele homem que assombrava a Caroline. E aí ela disse que essa mulher nem parecia mais a pessoa que estava ali antes. As feições dela estavam completamente diferentes, como se fosse outra pessoa mesmo. Ela, que na verdade era o homem, eu nem sei se tá certo falar desse jeito, né? Mas vocês entenderam, né? Era a mulher incorporada ali. Encarava a Caroline com uma cara de ódio, com uma cara de raiva que ela nunca viu na vida. E aí a mulher agarrou o braço da Caroline e segurava firme, a ponto até mesmo de machucar um pouco. E berrava umas coisas do tipo, você vai morrer, eu vou te levar, eu vou conseguir, você nunca mais vai andar. Gente, umas coisas desse tipo, assim, eu quero ver sua ruína, você é meu alimento. Mano, imagina que assustador isso. E a Caroline contou que precisaram de umas 3 pessoas ali para acalmar aquele espírito, né, que estava incorporado na mulher. E era uma tentando soltar o braço e outras 2 metendo reza sem parar, até que ela não sabe quanto tempo isso levou, mas o que pareceu uma eternidade, né, até que conseguiram soltar. E depois disso, ela voltou para casa e nunca mais viu o tal homem. Já fazem 12 anos desde que isso aconteceu. E hoje ela evita até mesmo passar na frente do cemitério, pensar nesse homem, né? Porque ela acha que pode atrair. E aí tem mais um detalhe que tornou a minha vida muito difícil na hora de escrever e gravar esse episódio, que foi logo depois que a Caroline me mandou a história completa, ela mandou um terceiro e-mail falando... Gente, eu vou ler o que ela falou. Foi bem assim, ó. Oi, Fabi. Depois de mandar esse e-mail, depois que eu escrevi a resposta para ti e enviei a foto da Tamires, o meu computador começou a dar pau e agora o mouse se movimenta sozinho. Hahaha. Informo desde já que estou toda cagada. Tipo assim, gente, me fala como que eu vou ter paz para escrever o episódio? De que jeito? Porque vocês não têm noção, eu tive que esperar o meu boy chegar aqui para gravar e durante o momento que eu tava escrevendo, eu tive que ligar pro João, que é meu melhor amigo, pra poder não ficar com medo. Tipo, gente, meu cu trancou de um jeito que não passava nem Wi-Fi. E é isso, gente. Esse foi o Medinhos da Caroline e da Tamires também, né? Por que não? Ah, e uma coisa engraçada que aconteceu, gente, foi que na hora que eu tava gravando, teve uma hora que o João, que tava em ligação comigo, ele teve que sair. E eu ouvi um barulho, porque estavam, sei lá, cortando a grama por aqui, sei lá. Eu sei que eu corri com tudo pra fora da casa. Gente, foi... É sério, quando eu falo que eu tenho medo, vocês acham que é brincadeira, mas eu me borro. Enfim, agora sim, esse foi o Medinhos da Caroline. E se você só queria ouvir a história mesmo, o episódio já termina aqui. Mas se você quiser ficar mais um pouquinho, eu quero bater um papo com vocês. Um papo meio sério.
E para isso eu vou trazer a Fabi Séria, né, que aparece bem pouco por aqui, porque acho que vocês já entenderam que eu uso o humor para ficar menos vulnerável, para me proteger. Mas hoje eu vou me despir desses escudos para a gente conversar. Primeiramente, eu já agradeci no privado, mas eu quero agradecer a Caroline aqui no ar também e dizer que, independente de qual seja a explicação para essas coisas que ela passou, nós aqui do 1001, tanto, de novo, a gente aqui por trás, né, do microfone, quanto os ouvintes, estamos mandando todo o nosso amor para você e para sua família, e eu espero ter conseguido, de alguma forma, deixar um registro à altura do que a Tamires merece. Conforme a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil está em 8º lugar entre os países com o maior número de suicídios do mundo. E agora, na época do fim do ano, esses casos eles aumentam muito. Eu não posso afirmar quais são as razões disso acontecer, mas vindo de uma família completamente disfuncional, de um lugar cheio de abuso e violência, eu desconfio um pouco dos motivos. E aí, em fevereiro de 2015, eu perdi o meu melhor amigo. E só esse ano eu perdi mais 3 pessoas dessa mesma maneira. Eu gostaria que você que está aí me ouvindo soubesse que você pode estar aí lavando louça, voltando do trabalho, ou até como já recebemos aqui relatos, pessoas que estão na quimioterapia num momento delicado, ou até mesmo, né, nesse ano novo agora, no Natal, estar aqui e ter você com a gente é uma honra para mim e para todos nós aqui do 1001. Muito obrigada por cada um desses momentos, por receber a gente na sua casa, na sua vida. Obrigada por acompanhar o 1001 e ajudar o nosso crescimento, por ensinar tanto pra gente todos os dias, pela paciência quando a gente erra, pelos puxões de orelha quando a gente merece e pelo carinho quando a gente acerta. Se não fosse por vocês, eu não sei o que seria de mim. De verdade mesmo. Para finalizar, eu vou deixar um recado que, se servir para alguém que estiver ouvindo, já é o bastante. Mas eu queria dizer que vai melhorar. As coisas vão melhorar, eu prometo que vai. Mesmo que não pareça agora, você que tá aí, que tá mal, por favor, fica aqui com a gente. Você não tá sozinho. Eu amo você mesmo sem te conhecer. Muito obrigada. Ficando um pouco emocionada, então eu vou começar a caminhar pro encerramento. Ano que vem a gente volta. Eu agora vou ficar por aqui nos mini episódios mesmo, que já não são mais tão mini, né? E se você tem uma história aí pra contar, já sabe, 1001crimes@gmail.com. Coloca medinhos no assunto. E se você precisa de ajuda, é muito fácil encontrar no CAPS, nas unidades básicas de saúde. UPAs 24 horas, tem também o telefone do SAMU, que é 192. Pronto-socorros, hospitais e o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, o CVV. Eles realizam apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Desculpa, eu tô meio atrapalhada aqui porque fiquei um pouco nervosa, gente. O CVV mantém total sigilo. Eles atendem por telefone, e-mail, chat, VoIP, 24 horas, todos os dias. A ligação para o CVV é em parceria com o SUS. Por meio do número 188, as ligações são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Também é possível acessar www.cvv.org.br para conversar no chat, Skype, e-mail ou para qualquer outra informação. É isso, gente. Eu fico por aqui. Muito obrigada. E lembre-se, vocês não estão sozinhos. Um beijo e até ano que vem.